Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vim aqui trazer a continuidade do nosso conteúdo. Eu, professor Leonardo Liberato, nós vamos continuar falando sobre região norte. Nós vamos encerrar aí o nosso módulo, beleza? Primeiramente, lembre-se aí, a nossa ferramenta em todas as videoaulas que nós vamos ter é o nosso livro didático. Então abra logo aí o seu livro na página 43. Vai lá, abre aí que eu vou te esperar. Lembrando, pessoal, vocês são a turma que mais precisa se preocupar aí com a questão do estudo, porque vocês no final do ano vão fazer o Enem aí para começar a trilhar um novo caminho em relação ao seu futuro, ao seu sonho. Então não deixe esse momento, né, onde você tem aí o afastamento da escola, mas não deixe esse momento ser um momento ocioso. Estude, se dedique para que você possa sair na frente aí dos seus concorrentes na hora do Enem. Correto? Já abriu aí página 43. Você deve ter percebido que nós vamos falar aqui de ocupação da região norte. Presencialmente em sala de aula, nós já falamos sobre algumas características, sobre as características naturais dessa região. E agora nós vamos tentar entender como essa região foi ocupada pelos seres humanos, correto? Uma primeira coisa muito importante, a ocupação da região norte aconteceu de uma forma tardia. O que isso quer dizer? Que nós tínhamos outras regiões, áreas litorâneas, que já vinham sido ocupadas, utilizadas, urbanizadas há muito mais tempo em relação quando se comparado à região norte. A região norte ali, ela começa a ser ocupada com o objetivo central de manter o território nacional. Vou te explicar isso. O governo entendeu que a região norte, que já fazia parte do Brasil, era uma região muito importante pela questão de se ter muitos recursos naturais e recursos minerais preciosos. Só que como essa região era pouquíssimo povoada, e ainda a América do Sul estava em um momento de construção, o governo brasileiro ele sentiu medo de perder essas áreas, porque era uma área ainda instável a América do Sul. E aí o governo elaborou algumas estratégias para fazer com que aquela região fosse ocupada. Eu vou até pedir para você dar uma adiantada aí no seu livro e lá para frente, lá na página, depois eu vou voltar, tá bom? A gente não está pulando nada não, mas lá na página 51, onde tem o tópico 5, está mostrando aí alguns planos, alguns projetos do governo, que o governo fez na sua época, para poder ocupar aquela área. Talvez você conheça pelo menos um, que é a questão da construção da Zona Franca de Manaus, que foi um complexo de indústrias em Manaus, obviamente, onde você teve ali a construção de muitas indústrias para se incentivar a construção de novas cidades, para que novas pessoas pudessem ocupar aquela região, para que de fato a região norte pudesse se estabelecer dentro do nosso país, correto? Mas voltando lá por inicinho para da página 43 em adiante, nós podemos perceber que além desses projetos governamentais feitos pelo governo para incentivar a ida de mais populações para aquela região, nós tivemos aí a questão da agricultura e da pecuária, ou seja, da agropecuária, como um grande elemento central para ajudar na manutenção daquela região no Brasil, né? Então, a ocupação daquela região devido à atividade da agropecuária e do extrativismo foram dois elementos muito centrais para nós termos a região norte do nosso país sendo ocupada. Beleza? Simples assim. Agora um aspecto importante, e se tratando de ocupação talvez seja o que mais caia nas suas provas de Enem, que é a questão da expansão da fronteira agrícola. Quando você ouvir ou ler sobre esse tema, a expansão da fronteira agrícola, você vai lembrar
que a expansão da fronteira agrícola é o avanço da agropecuária em direção à floresta amazônica, ou seja, em direção à região norte do nosso país. E quais são os impactos que o avanço da fronteira agrícola ele vai trazer para a gente, para a natureza? Primeiro, se você quer colocar algum plantio, agricultura, ou colocar a criação de algum animal, né, de gado, por exemplo, a pecuária, ou praticar a agropecuária, você vai lembrar que a primeira coisa que o fazendeiro faz é limpar a área. Agora, se a gente está falando de uma área florestal, como que se limpa a área? Obviamente que é derrubando a floresta. Então a gente percebe que cada vez mais a agropecuária, que vem principalmente ali do centro-oeste, indo em direção norte, a agropecuária ela tem ido em direção à floresta, avançando em direção à floresta, ou seja, colocando a fronteira entre a agropecuária e a própria floresta amazônica, a fronteira é cada vez mais avançada em direção à floresta. Por isso que o nome é avanço da fronteira agrícola, trazendo aí um grande desmatamento para essa região. E obviamente você já sabe disso, se você desmata, você acaba prejudicando os lençóis de água, prejudicando o próprio solo, né? Prejudicando a própria vegetação, a própria fauna e obviamente as comunidades que vivem ali, porque você deve saber que ali você tem comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, que estão ali acostumadas a viver naquele bioma, naquele ambiente e acabam sendo desapropriadas de suas terras. Beleza, pessoal? Então, ocupação, demografia da região norte, o que você não pode esquecer de forma alguma são esses elementos. Não se esqueça aí de revisar o conteúdo na sua apostila e de fazer os deveres que vai estar na descrição aí que eu vou passar para vocês. Beleza, pessoal? Esse é o nosso primeiro encontro, nossa primeira videoaula. Até mais, valeu, fui!